Olá, este é o canal Ética e Felicidade. Hoje vamos falar da competência emocional. Muitas pessoas me perguntam qual é a chave do sucesso, qual é a chave da felicidade. Felicidade e sucesso são dois temas muito complexos, mas para ter sucesso é importante que você tenha competências. Uma das competências é a competência emocional. Eu gosto de falar da competência emocional ilustrando com o caso do chamado professor carente. Professor carente é aquele professor que, quando vai dar aulas, ele precisa da atenção dos seus alunos. Hoje, em uma faculdade, em uma universidade, é muito comum ver os alunos dispersos, todos no seu celular, às vezes fazendo exercícios de outras matérias e muitas vezes conversando entre si. Alguns professores dão aula e deixam os alunos conversarem. Outros se incomodam com esse barulho, com essa dispersão em sala de aula. E muitas vezes vão chamando a atenção, chama a atenção uma vez, pede silêncio outra vez, até o momento em que o professor perde a paciência. E ao perder a paciência, ele faz o que não se deve fazer numa relação a dois ou numa relação em sala de aula. Ele quer discutir a relação. E aí ele para a aula. Ô, gente, silêncio. Minutinho. Eu queria conversar com vocês. O que está acontecendo? Vocês não estão gostando da minha aula? E pela primeira vez a turma fica em silêncio. Alguns alunos coçam a cabeça e lá vem o DR de hoje. E o professor pergunta: alguma sugestão? Algum problema na minha didática? Nesse momento os alunos não falam nada. Podem falar. Se alguém se atrever, a primeira pergunta do professor: obrigado pela participação. Qual é mesmo o seu nome? Quer dizer, por isso os alunos têm algum receio de falarem quais são os problemas. De qualquer forma, o professor dá um sermão. Quando eu era jovem, eu tinha muita vontade de estudar. Eu fazia greve com os meus alunos para que a biblioteca abrisse no sábado. E vocês não querem nem ler um texto? E aí o sermão vai. Quando ele vira para o quadro para dar a sua aula, um aluno grita lá atrás: professor, faz a chamada. Ah, é isso, gente? Vocês estão esperando a chamada para não ter falta? Então não tem problema, eu faço a chamada. Adriana, Bernardo, Cláudia. E os alunos começam a responder e começam a sair. Como a turma é grande, no final ele já está gritando: Wagner, Johannes. Ou seja, o professor vai perdendo a sua audiência e vai ficando carente. Dos 60 alunos sobram 15. Esses 15 alunos, ele começa a dar aula, em silêncio. Para azar do professor, toca o telefone celular alto de uma das alunas. Essa aluna procura o celular na bolsa, não acha e, meio perdida, resolve deixar a sala com a sua bolsa para atender lá fora. Aí o professor carente perde a paciência. Mas não é possível. O que vocês querem do futuro de vocês? Assim não dá para a gente tentar levá-los para ter uma profissão boa. E continua um sermão mais agressivo. Nessa hora, um aluno levanta a mão. Professor? E ele fala: pode falar, qual o seu nome mesmo? E ele diz: meu nome é fulano de tal. Professor, é o seguinte, concordo com tudo que você falou, a turma está desinteressada, você vê, tinham 15, agora só tem aqui 14 pessoas. Concordo, mas quando você discordar de um professor, concorde com ele primeiro e acrescente uma conjunção adversativa depois. Mas, o senhor devia falar, professor, para quem saiu, né? Não para quem está aqui. E isto tem alguma verdade, porque aqueles alunos que estão ali não precisavam ouvir esse sermão, porque quem não queria foi embora e quem despertou a ira do professor foi uma aluna que também já não está mais na sala. Bem verdade que não são todos que querem aula. Dali tem alguns que querem e tem alguns que acharam que já era tarde para sair de sala. Era melhor ficar ali, senão a falta dele, a saída, ia ser sentida, tamanha a pequenez da quantidade de alunos em sala de aula. É igual quem comprou uma determinada ação na Bolsa de Valores, a ação caiu e resolve ficar porque perdeu a hora de vender. Aqueles alunos, alguns deles perderam a hora de sair de sala quando todos saíram. Agora tinha que ficar ali.
Mas o que esse aluno diz ao professor é a mais profunda verdade. O professor ficou incomodado e participou o seu incômodo para os alunos. Isso é que eu chamo de professor carente ou a incapacidade do professor de lidar com a sua frustração emocional de não ter os alunos interessados em sua matéria. Os alunos não têm nada a ver com isso. Um professor um pouco mais maduro vai trabalhar essa dificuldade ele com ele mesmo e vai dar aula para quem quer assistir e vai aprender a não contaminar a sua aula com a sua frustração, que pode ser, inclusive, legítima. Esse é o assunto de hoje, a competência emocional. Se você não tiver esta competência emocional, você vai se tornar um mau profissional. Este professor pode ser ótimo, ele pode ter titulação, pode ser doutor, pode ser um bom professor e conhecedor do assunto, mas perdeu a sua capacidade de dar aulas quando estabeleceu uma relação professor-aluno que compromete o ensino-aprendizagem. Conto com você.